Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. O que eu quero falar hoje sobre as Testemunhas de Jeová é um detalhe interessante. Eu passei muitos e muitos anos lá dentro da torre, galgando privilégios, e cheguei a ancião, coordenador de congressos, orador de congressos, servia onde há necessidade, congregação pequena, como único ancião, e assim foi. O detalhe é que nos anos que eu passei dentro da organização, além dos escândalos que eu fui descobrir depois, anos depois que eu saí, existiam algumas coisas que me chamam a atenção até hoje, me chamam a atenção até hoje. Por que alguém, quando sai do Testemunho de Jeová, normalmente volta, ou tenta voltar, ou sai e continua acreditando que o que foi ensinado lá é a verdade? Por quê? Isso acontece, ao meu ver, em uma cena de um filme chamado Um Sonho de Liberdade, com Tim Robbins, um preso, um banqueiro famoso, ele é preso de forma inocente por ter assassinado a esposa e o amante dela, e na verdade não foi ele. Ele desistiu, mas ele dentro do presídio, eles tinham que trabalhar, completamente diferente do Brasil, eles tinham que trabalhar, e depois que ele ficou mais de 20 anos preso lá, ele passou por situações muito interessantes, e uma delas foi a de um certo senhor que foi preso em 1906, e já estava lá por volta de 1950, 1940 e pouco, E esse senhor, então, já de idade, ele foi solto. Porém, ao sair da prisão e ver o mundão aqui do lado de fora, ele escreveu uma carta, para os amigos na prisão e disse: olha, eu vi um carro quando era criança, agora estão por toda parte. Ele tentava atravessar a rua, na época dele não precisava olhar para os dois lados, e os carros freavam em cima dele, Ele foi trabalhar num supermercado, mas ele tinha artrose nas mãos, já não conseguia fazer nada, e o maior desejo dele era voltar de novo para a prisão. Então, ele, como não tinha como voltar, esse senhor, ele se suicidou. E o que acontece no salão? O termo que eles utilizaram lá é o mesmo que se utiliza hoje para aqueles que saem e querem voltar. As pessoas ficam institucionalizadas. Infelizmente, institucionalizadas. Assim como um preso acostumou a ficar preso, até depois um outro, ele foi solto, ele falou: olha, eu não sei ir urinar se eu não pedir permissão, alguém tem que me dar permissão. Então as pessoas aprendem a ser mandadas, aprendem a ter pessoas, que seria o corpo governante, mandando na sua fé. Como que você deve orar, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Então a pessoa fica como um passarinho que é criado numa gaiola, e de repente alguém esqueceu a portinha aberta e ele foge. Mas ele foge e não consegue ficar longe da gaiola. Algum de vocês já tiveram essa experiência? O passarinho, ele pode ser pego até na mão, de repente. Com a mão se pega ele porque ele fica perto da gaiola. Se deixar a janelinha aberta, a portinha aberta, a portiola, possivelmente ele vai entrar sozinho. Ele ficou, entre aspas, institucionalizado. Então
Então a pessoa sai do salão, não pode participar de uma festa tipo Natal e Ano Novo, porque seriam consideradas festas pagãs. Não pode ir no aniversário. A consciência dele continua sendo aquela consciência treinada pela torre de vigia. Não pode aceitar uma transfusão de sangue. Não pode aceitar uma porção de coisas que a torre ela ensinou para ela durante anos e anos, e ela acostumou com aquilo. Então ela precisa de ajuda para que essa lavagem cerebral que ela recebeu acabe. E algumas pessoas têm conseguido realmente, não é, poder sair da torre e levar uma vida normal com a ajuda de outros que saíram, descobriram, como no meu caso, várias coisas, como acobertamento de pedofilia, em muitos casos maior do que na Igreja Católica. Eles falam tão mal da Igreja Católica, tão mal da pedofilia, mas esquecem ou não sabem que o livro KS, o livro do ancião, diz que para se provar que alguém cometeu um ato de pedofilia, por exemplo, né, tem que ter testemunha. Quando que um pedófilo ele vai praticar a pedofilia na frente de outra pessoa? É a palavra dele contra a palavra de uma criança. E os anciãos são incentivados a não ir à polícia, porque se forem, poderão causar, né, vitupério para o nome de Jeová. Meu Deus do céu. Depois que eu saí, eu fui descobrir que só nos Estados Unidos já tinha uma página, né, em contagem progressiva de 23 ou 27 mil casos em tribunais, tá? Fora aqueles que acontecem, e como os anciãos têm a instrução de não incentivarem a família, senão eles perdem o privilégio de ir à polícia, né? O caso vai ficando lá dentro do Salão do Reino, né? E o que acontece? Fora do Brasil, os salões do reino são chamados de paraíso dos pedófilos. Que coisa absurda. Fora os casos de homossexualismo, fora os casos de traição conjugal, onde um foge com o outro. Teve um ano aí que foi um tal de gente fugir, as pessoas fugirem. A mulher foge com o marido da outra, e etc, etc. É muita coisa. Logicamente que você não deve, como em nenhuma outra igreja, se você quer servir a Deus, você não vai olhar o seu próximo, mas você tem que examinar a doutrina, os ensinamentos. E como algumas pessoas elas querem voltar, ficam achando, né? Não, minha mãe era, minha avó era, meu pai era, eu tenho que ser. Por que eu tenho que ser? Se naquela época deles não tinha internet, hoje ficou muito mais fácil se descobrir a coisa, se descobrir as histórias. Mas infelizmente a torre continua dizendo o quê? É mentira. Tudo que alguém que esteve dentro do Salão do Reino, por mais que ele tenha sido uma pessoa respeitada, por mais que ele tenha sido alguém, né, de fama por ser honesto, ajudado os outros, agora que ele saiu, ele é mentiroso. Não ouça o que ele está falando. Se ele falar alguma coisa sobre pedofilia, é mentira. Se ele falar que acontece isso ou aquilo, é mentira. Nós tivemos casos, vários casos de pessoas que foram desassociadas, que se suicidaram. Nós temos superintendentes de circuito que pediram dissociação, dizendo que a torre mente. Tem carta, né? Existe alguém lá de dentro do salão que vai, mas as cartas que os anciãos recebem, eles passam, né, para algumas pessoas de fora, e existem comissões judicativas que foram gravadas, onde os anciãos que foram ali ficaram, mas como é que você tem essa carta? Né? Só nós podemos receber esse tipo de carta. Então é assim. Então você que fica com medo de sair,
Você que tem dúvida a respeito de determinado ensinamento, que você acredita de uma certa forma hoje, você tem que repetir o que os homens de Brooklyn, nem sei se estão em Brooklyn mais, né? Estão em Patterson, porque estão vendendo tudo, não é? O que eles disserem que você deve fazer, você deve fazer. Não adianta eles ficarem pegando uma pessoa que elogiou a tradução do Novo Mundo, sendo que a tradução do Novo Mundo nem é uma tradução. Ela foi traduzida de uma versão. E se você for analisar a espada de prata, a nova, a cinza, compara ela com a verdinha, onde tinha colchetes, né? Compara com a de 1986. Hoje tiraram os colchetes, quer dizer, falsearam vários textos da Bíblia, continuam falseando para que os textos se adaptem aos ensinamentos. Procure saber sobre informações sobre 607, porque a base, o pilar do ensinamento da Testemunha de Jeová é o ano de 1914. Se esse ano de 1914 não existir, não for realmente o ano que bate com a derrubada de Jerusalém, contando 2520 anos, lá de 607, se esse ano foi 580, vai cair 20 anos antes. É complicado. E procura algum historiador que apoia o ano 607. Todos eles diz que a derrubada de Jerusalém se deu em 580 a.C. Aí fica complicado, né? Aí eles acham um que citou 607, pronto, maravilha. Esse um que elogiou a tradução do Novo Mundo. Aí pega, tipo, Leão Lobo, opa, Leão Lobo agora elogiou, porque a Testemunha de Jeová usa o nome de Jeová, mas outras religiões também usam. Então a história, e eu quero fazer vários outros vídeos contando a história da Testemunha de Jeová, a história real. E você que está aí, né, que saiu e que está com medo de, eu tenho que voltar, já que você está fora, estuda, analise, pesquisa, não fica com aquelas garras, né, com aquelas coisas assim que o corpo governante coloca nas revistas. É interessante sugerir que, sabe, eles colocam, eles têm um programa de neurolinguística que faz com que as pessoas fiquem ali presas. Tente pensar por conta própria, tente ler a Bíblia sem o uso de uma revista Sentinela, Despertai ou coisa assim. Não que todos os assuntos da Sentinela ou da Despertai sejam assuntos ruins, não, de forma alguma. As Testemunhas de Jeová como um todo são pessoas boas. Estou falando das doutrinas, estou falando dos ensinamentos. Se for falar sobre tudo, aqui eu vou ficar mais de 5 horas, né, sobre as mudanças de ensinamento que aconteceram mais de 300 vezes, né? Muita coisa. Hoje você talvez discorde do corpo governante numa coisa e tem que falar aquilo que o corpo governante ensina. Amanhã o corpo governante, se você falar o que você pensa, você pode ser desassociado por rebeldia. E amanhã o corpo governante volta atrás e passa a ensinar exatamente aquilo que você acreditava e que você chamou a atenção hoje. Meu Deus, é muita loucura, hein? Tá certo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.